Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu ao nome de Cristo. Minhas irmãs e meus irmãos, vamos reconhecer os nossos pecados para que possamos com dignidade celebrar esta Eucaristia. Senhor, tem piedade dos corações arrependidos. Tem piedade de nós. Tem piedade de nós. Tem piedade de nós. Tem piedade de nós. Jesus, tem piedade dos pecadores tão humilhados. Tem piedade de nós. Tem piedade de nós. Tem piedade de nós. Tem piedade de nós. Senhor, tem piedade, intercedei por nós, ó Pai. Tem piedade de nós. Tem piedade de nós. Tem piedade de nós. Tem piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Estamos hoje a celebrar a missa do 7º dia do nosso irmão Salésio Schmitz, e também quero acolher a intenção que você traz no seu coração, as intenções que estão na caixinha de oração, esperando, pois, que o Senhor, na sua misericórdia, nos atenda, acolhendo no seu reino o nosso irmão Salésio. Ó Deus, que revelastes ao mundo o esplendor da vossa glória pelo parto virginal de Maria, dá-nos venerar com fé pura e celebrar sempre com amor sincero o mistério tão profundo da encarnação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Deus escolhe instrumentos frágeis e pobres para manifestar a sua força e onipotência. É com esses instrumentos que Ele quer realizar a salvação do povo. Ouçamos. Leitura do livro dos Juízes. Naqueles dias havia um homem de Saraá, de tribo de Dan, chamado Manoé, cuja mulher era estéril. O anjo do Senhor apareceu à mulher e disse-lhe: Tu és estéril e não tivestes filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. Toma cuidado de não beberes vinho nem licor, de não comeres coisa alguma impura, pois conceberás e darás à luz a um filho. Sua cabeça não será tocada por navalha, porque ele será consagrado ao Senhor desde o ventre materno e começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. A mulher foi dizer ao seu marido: Veio visitar-me um homem de Deus, cujo aspecto era terrível como o de um anjo do Senhor. Não lhe perguntei de onde vinha, nem ele me revelou o seu nome. Ele disse-me: Conceberás e darás à luz um filho. De hoje em diante, toma cuidado para não beberes vinho nem licor, e não comeres nada de impuro, pois o menino será consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Ela deu à luz um filho,
e deu-lhes o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. O Espírito do Senhor começou a agir nele no campo de Dan. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sede uma rocha protetora, para mim um abrigo bem seguro, que me salve, porque sois a minha força, o meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Lembrai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. Rezai. Na boca se enche de louvor, para que eu cante vossa glória. Porque sois o meu Deus, minha esperança, em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal, o meu amparo. Rezai. Minha boca se enche de louvor, para que eu cante vossa glória. Cantarei vossos protetores, ó meu Senhor, lembrarei vossa justiça, sem igual. Vós me ensinastes desde a minha juventude, e até hoje canto as vossas maravilhas. Minha boca se encha de louvor, para que eu cante vossa glória. O Senhor, venha a nosso encontro. O Senhor, vem nos libertar. O Senhor, venha a nosso encontro. O sofrendo em sorriso se transforma. O convívio domina a solidão. Vida nova desperta o amor que dorme. Hoje Jesus vem trazer a salvação. O Senhor, venha ao nosso encontro. O Senhor, venha nos libertar. O Senhor, venha ao nosso encontro. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, vivia um sacerdote chamado Zacarias do grupo de Abiá. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a sua vez do seu grupo. Era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora, rezando enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa Isabel vai te dar um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele conduzirá muitos povos de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos
e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que Ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos hoje diante de 2 aparições. A aparição a um homem chamado Fanuel e a aparição a um homem chamado Zacarias. Todas as vezes que na Sagrada Escritura se fala das aparições, se fala da quebra do sigilo, se fala da quebra daquela divisão, daquele muro que separava os homens de Deus e Deus dos homens. Se fala daquele silêncio que enojava, o silêncio que afastava o homem de Deus, o silêncio que se tornava muito cansativo e até certo ponto o silêncio que produzia a própria morte do homem. A aparição do anjo significa a intervenção do próprio Deus na história do homem, na vida do homem, no seu dia a dia. A aparição do anjo significa a ruptura daquela barreira que o diabo havia colocado entre os homens e Deus. Porque neste preciso momento, quando aparece o anjo, ele vem para transmitir uma notícia. E normalmente a notícia que o anjo traz é a notícia da alegria, a notícia da paz, a notícia da vitória, a notícia do amor de Deus para com o próprio homem. Hoje a grande notícia que os 2 anjos narram nessas aparições, vêm trazer ao homem nestas 2 aparições, é a notícia da quebra da esterilidade das 2 mulheres. As 2 mulheres não podiam ter filhos, eram estéreis. As 2 mulheres já tinham passado a idade, a flor da idade, portanto já tinham atingido a menopausa. Não podiam conceber, nem tampouco dar à luz uma criança. E Deus aparece através destes 2 anjos, e pelo sinal é o arcanjo Gabriel, o homem da novidade, o homem da boa nova, o anjo que Deus encarrega as suas notícias que alegram o coração, notícias que trazem a paz, notícias que anunciam a presença de Deus na história de todos os homens. E então hoje, tanto Fanuel quanto Zacarias são agraciados pela notícia de ter um filho no colo ou então nos braços. O primeiro filho se chama Sansão, aquele que, apesar dos pesares, apesar de ter sido o homem que nasceu de uma mulher estéril, ele veio a tornar-se o grande chefe do exército. Aquele que na força não houve quem lhe pudesse vencer. Derrubou todos os inimigos que enfrentavam, que oprimiam, que escravizavam o povo de Israel, porque desde o ventre materno ele tinha sido consagrado ao Senhor. E a notícia que acompanha a realização dessas palavras do arcanjo é que ela, a mãe de Sansão, não poderia beber bebida alcoólica,
até que se cumprisse as palavras do anjo. Quer dizer que todas as vezes que Deus nos visita, Ele quer a nossa alegria, quer a nossa paz, Ele exige de nós algumas condições. A condição que Ele exigiu da mãe de Sansão é que ela não bebesse bebida alcoólica, é que ela não comesse nada que fosse impuro, é que ela não se contaminasse com as pessoas daquele tempo. E o menino que haveria de nascer, na sua cabeça nunca passaria uma navalha. Isso significa que, de facto, aquela criança seria o porta-voz do projeto de Deus para os seus contemporâneos, para os seus conterrâneos, para os da sua descendência. A segunda mensagem aparece para Zacarias, que também a sua mulher Isabel era já de idade avançada, não podia ter filhos, e Deus lhe dá então o grande presente de ela ter que dar à luz um filho, a quem vai dar o nome de João, o conhecido por Batista. Portanto, o João Batista, aquele que em criança, já no ventre da sua mãe, ele pulou de alegria. Ele foi batizado por Jesus no fogo, no Espírito, e por isso consagrado ao Senhor, ele vai viver durante muitos anos no deserto, e voltando para os seus, anuncia a pregação, e que consistia a sua pregação na conversão dos pecadores, preparando o caminho para que, quando Jesus viesse, ele encontrasse a casa arrumada, a casa pronta, para poderem acolhê-lo de um coração bem preparado. João Batista é aquele que apresenta Jesus aos discípulos dele. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. João Batista tinha uma missão. A missão dele era de preparar o caminho. A missão dele é de apresentar Jesus à humanidade. E depois de ter cumprido a missão dele, João Batista desaparece. Se calhar ainda hoje, os anjos continuam nos falando. As aparições continuam surgindo através daquelas pessoas que Deus vai enviando dia após dia. Quem são os anjos que Deus vai nos enviando? E como nós descobrimos que de facto esta é uma aparição, é Deus que está falando? A gente precisa ter os olhos da fé. A gente precisa ter uma cabeça aberta, que o nosso pensar, o nosso agir, nos ajude a entender e a descobrir as aparições, os anjos que Deus vai mandando para nos advertirem, para nos fazerem cada vez mais próximos dele. Quem são esses anjos? Esses anjos são diversos. Esses anjos podem ser a sua mãe, pode ser o seu pai, pode ser o seu irmão, pode ser a sua irmã, pode ser o seu professor, a sua professora, pode ser o seu catequista, pode ser a sua catequista, pode ser o ministro extraordinário da comunhão, pode ser o presidente do CAEP, pode ser o coordenador do CAEP, pode ser o padre, pode ser qualquer um, porque o Espírito Santo fala, age, inspira em quem quer, como quer, quando quer e em que circunstâncias ele quer. Vejam que a forma como os dois anjos apareceram em momentos diferentes são formas totalmente diferentes. Ora, para Zacarias, quando ele estava a oferecer o sacrifício, ora para Fanuel, quando ele estava exercendo outra coisa. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos abrir bem os nossos olhos, pedir que o Senhor nos abra a inteligência e a vontade para que nós possamos enxergar e descobrir qual é a vontade de Deus e que anjo é que Ele vai enviando para nós e que mensagem que o anjo tem para nos transmitir e como nós vamos viver esta mensagem, como nós vamos procurar realizar esta mensagem, porque na verdade a mensagem de Deus não falha, ela se realiza na hora certa e no momento certo. A gente precisa simplesmente descobrir qual é a mensagem e quem é o mensageiro que nos transmite o projeto de Deus, a vontade de Deus na nossa vida. Pois bem, minhas irmãs e meus irmãos, que na verdade João Batista nos ajude a entender melhor
a preparar bem o coração, o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos então acolher Jesus que está por vir. Vamos agora nos colocar em pé e converter as nossas palavras, aquelas que nós ouvimos nas duas leituras, quanto a esta partilha, convertê-las em prece, para que o Senhor nos abra os olhos da mente e do coração, para podermos descobrir as aparições, os anjos e as mensagens que Ele tem para nos comunicar. Pela intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor. Concedei, Senhor, que caminhemos sempre à luz de vossa presença. Pela intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor. Livrai-nos de todo pecado e sede nossa força nos momentos difíceis. Pela intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor. Dai-nos conhecer vossos sinais nas pessoas e nos acontecimentos da vida. Pela intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor. Olhai pelas mães que tenham muita saúde e vivam sempre no amor. Pela intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor. Ajudai-nos a cultivar o espírito natalino pela solidariedade com os pobres. Pela intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor. Atendei-nos, ó Pai da misericórdia, pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Fazei com que as preces, as orações, as súplicas, as necessidades, tudo aquilo que nós trazemos no nosso coração, na nossa família, na nossa casa, suba até vós e mereça o atendimento, porque Maria está do vosso lado para interceder por nós, graças a Jesus Cristo, que é vosso Filho, que convosco e o Espírito Santo reina pelos séculos dos séculos. Amém. Nossas mãos se abrem, mesmo na luta da dor, e trazem pão e vinho para esperar o Senhor. Irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, de todos os sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso reino, de toda a Santa Igreja. Ó Deus, olhai com bondade o pão e o vinho que trazemos ao vosso altar, e o vosso poder consagre o que em nossa pobreza apresentamos. Por Cristo, Senhor nosso. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. A verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, no mistério da encarnação do vosso Filho, nova luz da vossa glória brilhou para nós. E reconhecendo a Jesus como Deus visível a nossos olhos, aprendemos a amar nele a divindade que não vemos. Por ele os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedemos também a nós associarmos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito
porque vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. A verdade do Pai vos é santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, dando graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, após a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E vamos suplicá-vos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Bento XVI, com o nosso Bispo João Francisco Salve e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos do vosso filho Salésio, por quem celebramos a missa do 7º dia, bem como todos os outros irmãos e irmãs que colocamos sobre o altar, que partiram desta vida, a vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, acolher junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós nos pedimos, tende piedade de todos nós. Nos lembramos neste preciso momento de todos os doentes da nossa comunidade, as pessoas que nos pediram orações, e dá-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrando-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, vendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Nosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas diga uma palavra e serei salvo. Graça de louvores se tem a todo momento. Nossa Santíssima Ministra Sacramento. Graça de louvores se tem a todo momento. Nossa Santíssima Ministra Sacramento. Meu doce Jesus, que danço me amai.
canto de comunhão é número 208. Natal é vida que nasce, Natal é Cristo que vem, nós somos o seu presépio, que a nossa casa é Belém. Natal é vida que nasce, Natal é Cristo que vem, nós somos o seu presépio, e a nossa casa é Belém. Deus nossa esperança e como criança no mundo nasceram. Por isso vamos abrir nossa porta para Cristo que importa e conosco viver. Natal é vida que nasce, Natal é Cristo que vem, nós somos o seu presépio, que a nossa casa é Belém. Ele assumiu nossa vida terrena, ao céu nos acena com gesto de amor. Veio a todos salvar igualmente, queria somente ser nosso pastor. Natal é vida que nasce, Natal é Cristo que vem, nós somos o seu presépio, e a nossa casa é Belém. Natal é vida que nasce, Natal é Cristo que vem, nós somos o seu presépio, e a nossa casa é Belém. Deus infinito aos homens se iguala, e a todos só fala a palavra de paz. Quer ser o nosso irmão mais fraterno, do seu reino eterno, herdeiro nos faz. Natal é vida que nasce, Natal é Cristo que vem, nós somos o seu presépio, que a nossa casa é Belém. Natal é vida que nasce, Natal é Cristo que vem, nós somos o seu presépio, que a nossa casa é Belém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, dando-vos graças pelos dons recebidos, fazendo desejar o que em breve nos dareis. Assim, acolheremos com um coração puro o nascimento do nosso Salvador, que vamos celebrar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, desejo a todos uma boa noite. Que Deus abençoe. Não nos vamos ver antes do Natal, não é? Dia 30. Isso. Então, antecipadamente, desejo um feliz e santo Natal. Que Jesus Cristo nasça não no presépio aqui, mas no coração, na casa, na família e em todas as nossas atividades. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.